Eu gosto de imaginar o céu parando para nos assistir aqui. Deus ama ser adorado, louvado pelas suas criaturas. E nessa manhã é o que nós vamos fazer aqui. Portanto, em nome de Jesus, eu costumo dizer que a gente não vem aqui para assistir um culto. A gente vem aqui para entregar um culto, para oferecer a Deus um culto, a nossa oferta. Você não veio aqui assistir, você não veio aqui para ficar avaliando, sentado na cadeira e dizendo gostei, não gostei, acho que a banda é legal, acho que o pastor pregou bem. Não, você não veio para isso. Você veio para entregar ao Senhor a sua oferta de louvor, de gratidão, um culto sincero ao Senhor. Deus está aqui nessa manhã, amém? Deus está nesse lugar. E nesse momento é Deus quem nos observa. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas Deus está nos observando agora. Imagine você, o Senhor eterno, o Rei do universo, observando você, para ver que tipo de adoração vem de você, para ver que tipo de oferta vem de você. E é Ele quem aceita ou não, é Ele quem se agrada ou não. E a minha oração nessa manhã é para que o Senhor se agrade do que nós vamos oferecê-lo aqui. Amém, igreja? Para que o Senhor se agrade de nós, se agrade do nosso louvor, se agrade de nossas vozes, se agrade da nossa adoração, se agrade da nossa oração, se agrade da nossa oferta de louvor que vamos entregar aqui no altar. Eu convido você a se colocar em pé. Nós vamos adorar ao Senhor com esse pensamento de que Deus está nos assistindo, Deus está nos observando. E nessa manhã que Ele nos aceite, que Ele mande fogo sobre o altar e consuma a oferta que estamos oferecendo a Ele nessa manhã. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor.
Livro de Neemias, capítulo 2, o verso 4. A palavra de Deus diz o seguinte: Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Esse é um episódio singular na vida de Neemias. Se você volta ao capítulo 1, você perceberá no relato bíblico que fazia 4 meses que Neemias estava orando ao Senhor. Ele fazia um pedido especial não por si próprio, mas ele orava a Deus para que ele pudesse de alguma forma intervir e agir em prol do seu povo que estava em Jerusalém. E Neemias nessa ocasião servia ao rei persa. E quando Neemias percebe que Deus lhe proporciona então a resposta à oração que ele vinha fazendo, antes de responder à pergunta do rei Artaxerxes, Neemias, ele então ora e faz um pedido a Deus. Ele pede que Deus lhe concedesse sabedoria e lhe desse as palavras necessárias. Em que momento eu e você temos orado ao Senhor? Em qual circunstância e situação eu e você temos falado com Ele? Diante do rei estava um homem oprimido, triste, um escravo. Diante de Neemias estava a maior autoridade daquele tempo. Mas nesse momento Neemias se lembra de que ele servia a um Deus que era maior do que aquele rei. E então ele clama a ele em oração. Ele recorre ao único, como eu e você acabamos de cantar, que não só é digno de receber honra, adoração e louvor, mas é o único que é capaz de fazer o impossível na minha e na sua vida. Com isso em mente, eu lhe convido a se ajoelhar, para que possamos falar com esse Deus Todo-Poderoso. Soberano Deus e bom Pai, nós queremos render-te graças, porque Tu és o nosso Deus, Tu és um Deus de amor e poderoso e tens cuidado de nós até aqui. Obrigado porque, impelidos e conduzidos pelo Teu Espírito, nos dirigimos a este lugar para prestarmos um culto de adoração, honra e glória ao Teu nome. Bom Deus e Pai, assim como Neemias fez no passado, nós temos o privilégio de nos prostrarmos diante do Senhor e elevarmos ao Senhor esta oração. E ao fazê-lo, nós queremos pedir por toda a nossa comunidade, as famílias que aqui estão representadas. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor atenda, conduza, continue guiando, trazendo solução e respostas para cada um de nós aqui. Bom Deus e Pai, talvez nós tenhamos homens, situações, problemas que aparentemente são grandes demais diante de nós. Mas com Neemias nós aprendemos que ao recorrermos àquele que é o alto e sublime, Tu que és o nosso Deus, o Senhor pode agir em nosso favor. Que nesta manhã nós sintamos e vejamos o Teu agir em nossa vida e em nossa comunidade. Mais uma vez suplicamos, por gentileza, fica conosco e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Quando a gente é chamado para falar aqui, a gente recebe algumas instruções. E uma delas é que não é para vir de branco. E eu vim de branco. E a gente recebe instruções também que os diáconos vão passar as salvas, que o QR Code vai estar na tela.
E a gente reforça isso todo sábado. E a repetição, ela leva à perfeição. Talvez a próxima vez eu não venha mais de branco. A minha profissão, ela me trouxe alguns privilégios. Dentre eles, com certeza, é ouvir histórias reais de pessoas reais. Eu ouvi que uma igreja foi construída por fidelidade a Deus. Eu ouvi que uma oficina foi reerguida do rio por fidelidade a Deus. Era sexta-feira à noite quando a oficina dele afundou. E se ele chamasse alguém para ajudar a resgatar, ele estaria transgredindo o sábado. Então ele esperou o domingo para fazer esse trabalho e reergueu essa oficina e nada aconteceu. Não perdeu sequer um parafuso. Eu vi uma mulher devolver seu dízimo e ficar sem o seu remédio que a mantinha viva. Isso tudo aconteceu na região norte do Brasil. E lá é mais fácil presenciar milagres. Mas eu também presenciei um milagre aqui. No dia 13, eu ouvi a voz de Deus falando claramente comigo que eu tinha que vir para cá. Era uma sexta-feira e Deus falou que eu tinha que vir para Nova Semente. No sábado eu vim e Deus falou de novo muito forte comigo. E Ele falou: aqui é o seu lugar e você não pode sair daqui. Deus falou comigo, Deus fez um milagre em mim. Eu não ouvia Deus há muito tempo. E Ele falou claramente. No momento do louvor eu ouvia Deus falando comigo que era aqui que eu tinha que ficar, que é aqui que eu tinha que ficar, e é aqui que eu fiquei. Eu queria falar para vocês que vocês não só presenciaram um milagre, mas vocês foram um milagre na minha vida. Nesse momento os diáconos vão passar com as salvas, o QR Code vai estar na tela. Seja grato. Deus faz bênçãos que você às vezes não enxerga. Estou aqui, respondi teu chamado pra servir. Usa-me, eu sou teu pra fazer teu querer. Muito tempo
Senhor, obrigado pela oportunidade de te devolver o que o Senhor nos abençoou. Se me perguntarem se é fácil ser fiel, eu vou desconfiar. Mas se me falarem que vale a pena ser fiel, eu vou ter que concordar. Porque o Senhor não deixa faltar nada na nossa mesa, não deixa faltar nada no nosso lar. E o Senhor cuida de cada filho aqui. Que esses dízimos e que essas ofertas sejam direcionadas por Ti e que alcancem onde tem que alcançar. Abençoe esse culto que se iniciará agora. Cuide de todos aqui. Em Teu nome te pedimos. Amém. Se alguém te pergunta quem é o Senhor Jesus, que resposta você dá? E às vezes a gente é tentado a dar uma resposta acadêmica, uma resposta das teorias que a gente leu nos livros sobre Jesus. A gente é tentado a falar sobre Jesus usando algum tipo de método bíblico de leitura, método crítico, histórico, alguma hermenêutica popular qualquer. E a gente é tentado a responder sobre Jesus à luz dos pensadores, teólogos modernos. Mas eu oro nessa manhã para que quando nos perguntarem quem é Jesus, que nós mostremos ao mundo o coração nosso que foi resgatado por Ele. Que nós mostremos ao mundo a vida nossa que foi tirada da lama por Ele. Jesus nos salva do pecado. Jesus nos tira da condenação eterna. Jesus nos guia por um caminho de serviço e adoração. E quando o mundo nos perguntar quem é Jesus, que a resposta seja a nossa vida restaurada por Ele. Amém, igreja? Eu não sei se você está me entendendo. Eu não sei se você está percebendo o que eu estou falando. Eu não sei se você está percebendo o que acontece aqui. Mas nós adoramos ao Senhor Jesus, porque Ele nos resgatou da morte eterna. Nós iríamos todos ser condenados pela ira dEle, mas Ele fez cair sobre si os pecados, os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas pisaduras dEle nós fomos sarados. Ou seja, nós somos resgatados pelo amor de Jesus. É por isso que nós o servimos. É por isso que nós o adoramos. É por isso que nós cantamos a Ele. É por isso que nós dedicamos a vida ao serviço dEle. Eu convido você a se colocar em pé. Vamos cantar esse hino, esse clássico. O que penso do meu mestre? Quando o mundo nos perguntar, que a nossa vida restaurada seja a resposta para o mundo. Diga comigo. Vou contar-vos o que penso de meu mestre, como dele recebi a luz e a paz, transformou meu viver completamente. Só Jesus a minha alma satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com amor e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama. Não tenha dúvidas do amor de Jesus por você. Ele ama, Ele cuida de você. Com a vida toda cheia de pecado, na miséria e com dor no coração, em seus braços Ele ergueu-me com ternura, deu-me vida, deu-me paz, consolação. Sempre cuidará de mim, meu
Aplauda o Senhor Jesus. Agradeça a Ele pelo amor que Ele lhe tem. Deus é bom. Deus é bom. Eu vou pedir licença para você e vou pedir a você que se sente agora, se assente agora. Nós vamos aprender uma música nova. A Bíblia diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo. E nós vamos aprender uma canção nova aqui agora. E eu quero que você preste muita atenção na letra dessa canção, principalmente, para que você internalize e coloque isso na sua vida. O nome dessa canção é Em Ti. Nós somos chamados para viver não perto de Deus, não próximos de Deus. Nós somos chamados para viver em Deus, nele, dentro dele. Só existe vida nele. Eu sou a videira, vocês são os ramos, permanecendo em mim. Não é perto. Um galho perto da árvore morre. O galho tem que estar enxertado na árvore. Nós somos chamados para viver em Deus, nele. E é isso que essa canção vai nos dizer nessa manhã. Eu quero que você preste atenção primeiro. Nós vamos cantar ela aqui. O grupo de louvor, a banda, nós vamos cantar a canção. E eu quero que você já vá sintonizando o seu ouvido aí, porque depois nós vamos repetir, aí todo mundo em pé de novo, já aprendendo a canção, já cantando essa canção. Maravilha? Você pode me emprestar a sua atenção agora. Não deixa nada tirar a sua atenção agora. Não deixa o celular, não deixa o Instagram. Eu oro para Deus queimar o teu celular agora em nome de Jesus, para que você possa focar. Essa canção vai ser acrescentada ao nosso repertório e vai ser acrescentada à nossa vida. As canções nos ajudam a marchar, a continuar, a caminhar. As canções são para isso, servem para isso, para nos lembrar as verdades da palavra de Deus. Então observe bem. Enquanto a gente canta, observe, ouça. E aí já vai sintonizando aí, já vai colocando a tua voz, já vai fazendo. Se você entendeu o refrão, se você já conseguiu perceber as notas, já vai cantando, já vai se deixando levar pela canção e deixando Deus ministrar na sua vida nesse momento agora. Eu só quero estar onde tudo se resolve. Eu só quero estar onde os ventos se dissolvem, onde a paz me encontra, muito além da dor. Eu só quero estar onde a mesa é sempre farta. Eu só quero estar mergulhado em tua palavra e que a tua casa seja abrigo meu no centro do teu querer, Senhor, andando no teu poder de amor, vivendo somente por fé, debaixo de tuas asas. Eu só quero estar em ti, Jesus. Eu só quero estar em ti. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Boa canção. A segunda estrofe diz assim, ó: eu só quero estar onde eu vejo a tua glória. Eu só quero estar consolando ao que chora, restaurando
enxertado, enfim, és videira. Eu sou ramo, permaneço, meu Deus, em ti. Cante comigo isso. Não é perto, não é próximo, mas é dentro, enxertado, enfim, és videira. Eu sou ramo, permaneço, meu Deus, em ti, no centro do teu querer, Senhor, andando no teu poder e amor, vivendo somente por fé, debaixo de tuas asas eu só quero estar. Em ti, no centro do teu querer, Senhor, andando no teu poder e amor, vivendo somente por fé, debaixo de tuas asas eu só quero estar. Em ti, Jesus, eu só quero estar. Em ti. Quantos querem viver no Senhor, dentro dele? Levanta sua mão em nome de Jesus. Glória a Deus. Se levante então. Vamos cantar junto essa canção? Em ti. Esse é o desejo do nosso coração nesta manhã, Senhor. É estar em ti, é viver em ti, mergulhado na tua palavra, servindo a tua casa, Senhor, servindo a este mundo que precisa tanto da tua palavra, que precisa tanto do teu amor. Nós somos condutos do Senhor, nós somos ramos, tu és a videira, Pai. Que nós possamos viver mergulhados no Senhor, que o teu Espírito possa falar conosco todos os dias, Pai. Abençoa esta igreja, Deus, em nome de Jesus. Que todos aqui possam ver, Senhor, os teus planos sobre nós, tua vontade sobre nós. Que possamos viver os teus planos, o teu querer, no centro dele, andando no teu poder, andando no teu amor, vivendo por fé, como todo justo vive. Que isso seja uma realidade, Pai, nesta igreja. Em nome de Jesus nós oramos, Deus. Em nome de Jesus nós clamamos, Deus. Eu só quero estar onde tudo se resolve. Eu só quero estar onde os ventos se dissolvem, onde a paz me encontra, muito além da dor. Eu só quero estar onde a mesa é sempre farta. Eu só quero estar mergulhado em tua palavra, e que a tua casa seja abrigo meu, no centro do teu querer, Senhor, andando no teu poder e amor, vivendo somente por fé, debaixo de tuas asas eu só quero estar. Em ti, Jesus, eu só quero estar. Em ti. Faça isso, a sua oração nessa manhã.
quero estar. Eu só quero estar onde eu vejo a tua glória. Eu só quero estar consolando ao que chora, restaurando a vida a quem se perdeu no centro do teu querer, Senhor, andando no teu poder e amor, vivendo somente por fé, debaixo de tuas asas. Eu só quero estar em ti, Jesus. Eu só quero estar em ti. Não é perto, diga, não é próximo, mas é dentro, enxertado, enfim, és videira, eu sou ramo, permaneço, meu Deus, em ti. Ergue as suas mãos e canta comigo. Não é perto, não é próximo, mas é dentro, enxertado, enfim, é videira, eu sou ramo, permaneço, meu Deus, em ti, no centro do teu querer, Senhor, andando no teu poder e amor, vivendo somente por fé, debaixo de tuas asas. Eu só quero estar em ti, no centro do teu querer, Senhor, andando no teu poder e amor, vivendo somente por fé, debaixo de tuas asas. Eu só quero estar em ti, Jesus, estar em ti. No centro do teu querer, Senhor, andando no teu poder e amor, vivendo somente por fé, debaixo de tuas asas. Eu só quero estar em ti, Jesus. Eu só quero estar em ti. Querido Deus, esse é o desejo do nosso coração. É darmos cada passo aqui nesse mundo mais do que na Tua presença, no Senhor. Que o Senhor venha fazer morada no nosso coração e que nós sejamos um, assim como Cristo Jesus foi contigo. Que a nossa vontade seja a Tua vontade, ó Deus. Que o nosso querer seja o Seu querer. Que nós possamos replicar o sentimento, a intenção, a vontade que houve em Cristo Jesus em cada momento de nossa vida. E que nós tenhamos agora um encontro real, transformador e verdadeiro contigo. Fala ao nosso coração, ó Deus, toca a nossa vida e abençoa o teu povo em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia.
Seja bem-vindo à Nova Semente, essa que é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que existe com um propósito. O propósito de que a cada encontro nós possamos ter uma experiência real e transformadora com Deus. Hoje nós estamos no último episódio da nossa série Salvos, que poderia se chamar também Perdidos, porque fala de gente que estava perdida, de histórias que evidenciam essa nossa experiência de nos afastarmos muitas vezes de Deus. Mas nós decidimos, para o título dessa série, focarmos no final de cada uma dessas histórias, no final de cada uma dessas experiências, que é de salvação. É com essa intenção que o pastor vai atrás da ovelha, que a dona vai atrás da dracma, que o pai sai de casa para receber ambos os filhos e insistir com eles. E hoje nós vamos encerrar essa série, que está sendo baseada no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, onde Jesus conta essas 3 histórias e elas trouxeram muitas lições para a nossa vida. E hoje nós vamos nos ater em uma parte final dessa última parábola. Só lembrando você, e principalmente você, situando você que está vindo aqui pela primeira vez nessa série, nós começamos há 2 sábados atrás a falarmos sobre o contexto desse capítulo 15. E o contexto mais amplo do capítulo 15, ele se dá com o capítulo 14, onde Jesus é convidado pelos fariseus para um almoço, depois do culto de sábado na sinagoga. Mas eles chamaram Jesus ali porque o queriam observar, diz o primeiro verso, ou os primeiros versos do capítulo 14. Os fariseus, além de um grupo religioso, era também um grupo político. E eles tinham interesse naquilo que Jesus estava fazendo. Porque Jesus já estava mobilizando muitas pessoas. Jesus estava se tornando um líder no meio da sociedade. E eles trouxeram Jesus para ver se Jesus pensava como eles, se Jesus agia como eles, se Jesus tinha os mesmos interesses que eles. E aquela tarde de sábado foi uma decepção para aqueles fariseus. Porque Jesus começou a desconstruir, a lançar por terra muitos dos fundamentos religiosos e espirituais daquele grupo. Jesus começou a contrapor muitas das suas crenças. Jesus começou a quebrar, a ferir muitas de suas tradições, a começar pela cura que ele realiza no sábado, uma situação que realmente se mostrou forjada e forçada pelos fariseus, porque eles consideravam que as pessoas que tinham alguma deficiência física, algum problema de saúde, era por consequência de pecados que haviam cometidos e eles jamais trariam essa pessoa para dentro de casa. Eles queriam de fato pôr Jesus à prova. E Jesus começa a evidenciar muitas das suas incoerências. De maneira que eles entenderam que não dava para fazer qualquer tipo de aliança, qualquer tipo de parceria com esse líder social. Porque ele pensava muito diferente desse grupo religioso. E aí, com o intuito de querer agora distanciar a figura de Jesus das suas pretensões, eles começam agora a reforçar as suas acusações contra esse líder social, dizendo que esse homem ele recebe pecadores e come com eles. Por quê? Porque na visão e na perspectiva dos fariseus havia uma grande distinção entre eles, os líderes religiosos, os doutores da lei e as demais pessoas. Em algum momento se perderam no caminho e eles se achavam mais santos do que os outros, mais merecedores do que os outros. E eu já mencionei isso no primeiro culto dessa série. Isso vai ficar evidente numa parábola que Jesus conta também ao longo do seu ministério, onde ele contrasta a postura do fariseu e a postura do publicano, em que o fariseu sobe no templo e com a cabeça olhando para o alto, ele diz: Senhor, muito obrigado porque eu não sou como esses outros. Porque eu dou o dízimo, eu jejuo, eu sou diferente. Eu sou especial. Esse era o entendimento. Essa era a visão, essa era a perspectiva. E diante dessa distinção, eles acham agora que estão menosprezando Jesus, que estão ridicularizando Jesus e o colocando no seu lugar, quando dizem: esse aí, ele recebe os pecadores e come com eles. Como quem quer dizer, ele recebe qualquer tipo de pessoa,
Então ele não serve para se assentar à nossa mesa. Ele não partilha das mesmas ideias e das mesmas opiniões que nós, esse grupo seleto de pessoas. Em que mesa você tem se assentado? Jesus está na sua mesa? Ou ele pensa muito diferente de você? Os interesses de Jesus se convergem com os seus interesses? Ou os interesses de Jesus estão muito distantes dos seus interesses? E aí nós refletimos um pouco a respeito do que perde aquele que se perde. Porque nesse contexto, para responder a essa acusação, ou para elucidar melhor tudo isso para os fariseus e para os demais, é que Jesus conta as 3 parábolas. A parábola da ovelha, da dracma e do filho pródigo. Que na verdade não é só a parábola do filho pródigo, mas é a parábola dos 2 irmãos e de um pai que ama. É em resposta a essa acusação que Jesus vai contar essas 3 parábolas, e nós refletimos no primeiro sermão dessa série sobre o que perde quem se perde. E nós vimos que a ovelha perdeu a direção, a dracma perdeu a utilidade e os filhos perderam a sua identidade. E quando o pastor vai atrás da ovelha, a dona vai atrás da dracma e o pai vai ao encontro dos filhos, esses personagens que representam o próprio Deus, eles devolvem a direção, a utilidade e a identidade. O que Jesus vai fazer aqui é tentar mais uma vez evidenciar a incoerência dos fariseus, a condição deles, e que pode ser a condição de todos nós aqui. E a questão é, você tem clareza de qual é a sua condição? Você tem clareza a respeito de quem Deus é e de quem você é? Você tem clareza onde você se encontra no meio dessas parábolas aqui? E a riqueza dessas parábolas está nisso, porque em algum momento nós seremos pegos aqui. Em algum momento nós seremos confrontados com as nossas incoerências também. E foi por isso que Jesus contou essas 3 parábolas, para evidenciar também o que é que motiva a nossa relação com Deus. Qual é a visão que nós temos dele e, consequentemente, qual é a visão que nós temos de nós mesmos, porque isso vai impactar a visão que nós temos do outro também. Eles acusaram Jesus, esse aí, ele recebe pecadores e come com eles. E Jesus conta essas parábolas para mostrar para os fariseus quais são esses pecadores, ou quem são esses pecadores. E tendo contado essas parábolas, Jesus vai chegar na última parábola, então, explicando a sua missão, que é de salvar a todos os que foram lhes dados pelo Pai. E ele vai chegar na parábola do filho pródigo. E essa parábola teria toda a indicação de terminar no verso 24. Lucas capítulo 15, verso 24. Se você tem aí a sua Bíblia, abra Lucas capítulo 15, versículo 24. Se essa parábola do filho pródigo seguisse o padrão das anteriores, ela terminaria aqui. Porque nas anteriores, aquele que estava perdido foi achado e foi celebrado o seu encontro. E o verso 24 diz: pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Mas a verdade é que essa história ela não termina aqui, mas ela vai continuar. E eu vou ler agora a continuação dessa história, mas preste atenção em como ela vai terminar também. Versículo 25, enquanto isso o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho,
que esbanjou todos os seus bens com as prostitutas, com as meretrizes, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Por que prestar atenção no verso 24 e no verso 32? Porque esses dois versos são o que nós chamamos na exegese de inclusio. Porque a mesma frase é repetida nesses dois versos, e o inclusio é um instrumento literário, um recurso literário para destacar o clímax de uma história ou de uma narrativa. O que está sendo destacado aqui é que para aquilo que Jesus pretendia colocar e apresentar, quando ele coloca esse trecho da história no meio desses dois versos que repetem as mesmas sentenças, ele está destacando que aqui está o clímax dessa história, o ponto alto dessa história onde ele realmente queria chegar. E onde ele queria chegar? Naquilo que evidenciaria a incoerência ou a falta de identidade, de clareza de pensamento daqueles líderes religiosos. Jesus já tinha, nas parábolas anteriores, pincelado um pouco a condição dos fariseus, mas aqui ele vai tratar dessa condição de uma maneira mais profunda. Porque na parábola da ovelha perdida, a posição dos fariseus é evidenciada pelos 99 justos que não precisam de arrependimento, retratado nas 99 ovelhas que são deixadas no aprisco quando o pastor vai em busca da outra. E ele vai evidenciar e vai dizer que muito mais alegria existe quando um desses que estavam perdidos são achados, do que por 99 que não precisam de arrependimento. Mas nós precisamos entender também essa palavra, não precisam de arrependimento dentro do seu contexto. E quando Jesus diz que não precisam de arrependimento, ele está falando da perspectiva deles mesmos. Porque eles entendiam que não precisavam, porque entendiam estarem certos na maneira como viviam e como entendiam as coisas. Porque achavam que não precisavam se arrepender da visão e da conduta que eles tinham. Na dracma, Jesus fala disso de uma maneira mais indireta, ao retratar aqueles que estão perdidos, mas não têm nem consciência de que o estão. E isso retratava também a condição dos fariseus. Mas aqui existem muitos detalhes na condição desse irmão mais velho, que vem desmascarar esses líderes religiosos que se colocaram em tal posição. Por muitas questões que nós podemos elencar aqui. E embora a história do irmão mais velho seja retratada em poucos versos, existem muitos detalhes que nós podemos tirar daquilo que nos é apresentado sobre essa figura, sobre esse personagem, que nos mostram qual era a sua real condição. Porque parecia estar numa condição segura, parecia ter um alinhamento de identidade, de entendimento de identidade por continuar na casa do pai, mas na verdade ele estava perdido ali naquela condição. O começo do capítulo, o começo dessa história dos dois irmãos, já nos evidencia algumas questões a respeito do perfil do filho mais velho. Porque a Bíblia vai começar a contar essa história dizendo que o filho mais moço chegou para o pai e pediu para que ele lhes repartisse os haveres, para que ele lhe desse a sua parte da herança. E a Bíblia diz que o pai lhes repartiu os haveres. A Bíblia não diz que o pai deu apenas para o filho mais novo a sua parte da herança, mas a Bíblia diz que o pai lhes repartiu os haveres. O que isso significa? Que o filho mais velho também recebeu. E ao receber, ele recebeu passivamente, ele não se posicionou contra isso, ele não se manifestou contra isso. E lembrando que já foi mencionado nos episódios anteriores, o fato de o filho pedir para o pai a sua parte da herança, dentro daquele contexto principalmente, denota uma intenção ou uma indiferença para com a vida do pai, demonstra a intenção de que o pai deveria até mesmo morrer, porque o filho só tem direito à herança
quando morre o testador. O fato de o filho mais velho consentir com isso evidencia um problema de relacionamento com o pai também. E pode sugerir para nós que a mesma indiferença para com o pai, manifestada na vida e evidentemente no filho mais novo, também pode ser algo muito real na vida do filho mais velho. Para além disso, alguns teólogos dizem que essa expressão de lhes repartiu os haveres pode ser interpretada como o pai tendo-lhes repartido as propriedades ou a propriedade. Em o caso de não haver muitos recursos financeiros de prata, de ouro, de questões monetárias, mas havia posse, havia propriedade. E se esse era o caso, o pai repartiu as terras, repartiu a fazenda, e para que o filho mais novo, e talvez por isso a Bíblia diga que um tempo depois o filho mais novo, ele saiu de casa e não imediatamente, foi porque talvez ele tivesse que ter vendido a sua parte, o que diminuiu o tamanho da propriedade. O que implicaria possivelmente em muitas outras coisas, em termos de produção, naquilo que se fazia, que se cultivava, e no retorno futuro dessa família também. E aí você vai entendendo por que também o filho mais velho pode nutrir algum tipo de desafeto por parte do seu irmão, porque por culpa dele, toda a propriedade foi diminuída. Alguns teólogos, como Kennedy Bailey e Craig Kinner, e também o Talmud, eles vão relatar para nós, dentro de um contexto histórico, que naquela cultura e naquele tempo, diante de uma desavença familiar, o Talmud e registros de tradição, de cultura da época, dizem que o filho primogênito, diante de uma desavença familiar, ele deveria assumir diante dessa situação um papel de reconciliador. Coisa que esse irmão mais velho não faz. E isso evidencia ainda mais o seu desafeto na relação com o seu pai, o seu distanciamento dessa relação com o seu pai. Ali estava evidente um problema de relacionamento que ambos os filhos tinham com seu pai. Em virtude disso é que alguns teólogos sugerem que talvez o título dessa parábola poderia ser a história dos dois filhos perdidos. Porque ele está perdido num país distante, enquanto o outro está perdido dentro de casa. Mas diferente do que muitos podem pensar, em que aqui nós vamos ver a representação de dois grupos distintos, onde um está perdido porque saiu e o outro está salvo porque ficou, muito pelo contrário. Aqui só existem culpados. Um culpado por manifestar a rebeldia ao sair de casa, mas o outro também culpado por manifestar o seu distanciamento no relacionamento com o seu pai. Por que é que um sai? Por que é que o outro fica? A motivação pela qual ambos fazem o que fazem evidenciam aquilo que têm de pensamento a respeito do pai e a respeito de si mesmos. Por que é que o mais velho fica? Porque o ficar não significa necessariamente estar salvo ou estar alinhado ou entender de fato as coisas como elas devem ser entendidas ou percebidas. Assim como o filho mais novo sai buscando seus próprios interesses, o filho mais velho também fica buscando seus próprios interesses. Ele fica não pensando na companhia do pai, não pensando no amor do pai, não pensando na manutenção desse relacionamento. Mas ele pode ter ficado simplesmente por estar interessado nas vantagens que essa condição lhe traria, que são as mesmas vantagens que o filho mais novo vai se pautar por elas quando ele está lá quase comendo a comida dos porcos e ele pensa, eu vou voltar e vou ser pelo menos um empregado do meu pai, porque os empregados do meu pai pelo menos têm um teto sobre a cabeça e pão sobre a sua mesa. Existem outras questões também que evidenciam esse distanciamento da relação do filho mais velho com o seu pai. Porque no verso 25 e no verso 26 diz que ele vem do campo, ele vem do trabalho e ele percebe que na casa existe música, existe festa, existe celebração.
O que é que um filho, numa relação normal com o seu pai, faria nesse momento? Qual seria a atitude mais esperada? Olha, está tendo festa em casa, eu vou para lá correndo então. Esse filho deveria entrar em casa o mais depressa possível, mas o coração dele está distante da sua casa. O coração dele não tem o que celebrar e por isso ele procura um dos empregados do seu pai e pergunta para ele o que é que está acontecendo e ele lhe explica. E é interessante que o servo vai explicar o que estava acontecendo, deixando bem claro o sentimento do coração desse pai que estava feliz por um filho que tinha voltado para casa. Mas o que esse filho escolhe fazer? Ele escolhe não entrar. E com isso ele escolhe humilhar o pai publicamente. Porque quando você vai ler um pouco da tradição e da cultura da época, nós já vimos que o filho primogênito tinha alguns papéis para desempenhar no contexto familiar. Ele já não tinha desempenhado o seu papel de conciliador, mas num contexto deste, onde havia celebração, possivelmente pessoas importantes do vilarejo, da comunidade deles estavam presentes. E dentro de uma celebração como essa, era o papel do filho mais velho entrar, recepcionar os convidados, interagir com eles, o famoso fazer uma sala, enquanto o pai cuidava de prover todas as coisas e de que nada faltasse. Quando ele não entra, ele evidencia para todo o bairro, para toda a vila, que existe um problema entre eles. Porque não só ele entra, mas em função dele não entrar, o pai precisa se ausentar na festa. E as pessoas podem ter notado, a festa pode ter até parado por conta disso. Olha, o clima está ruim ali, não tem mais clima para a gente continuar aqui celebrando. Ele não assume o seu papel. E quando o pai sai ao seu encontro, assim como tinha saído para encontrar-se com o filho mais novo, o pai sai agora para encontrar-se com o filho mais velho e insistir com ele. O filho vai se reportar ao pai da seguinte maneira: olha, há tanto tempo eu tenho trabalhado para o Senhor como um dos seus escravos. Perceba, em cada um dos detalhes aqui, a frieza no coração e o distanciamento. Porque esse filho, ele vai se reportar ao pai, ele vai se dirigir ao pai, sem usar qualquer título de respeito. E assim como o filho mais novo tinha perdido a sua identidade de filho, esse também mostra que estava na mesma condição. Porque não se via como filho, mas se via como um escravo. E ele vai dizer para o seu pai: eu nunca transgredi uma ordem sua. E é interessante, né? A ironia dessa posição é que ele diz nunca ter transgredido uma ordem do pai, enquanto transgride um mandamento que pede para honrar pai e mãe. Esse é o problema dessa condição, que é a mesma condição dos fariseus. E ele nem percebe a incoerência da sua fala, dizendo: eu tenho te obedecido enquanto eu te desonro. Por isso Jesus tinha evidenciado a condição daqueles fariseus, por não precisarem de arrependimento, é porque não entendem o que estão fazendo. E nós podemos incorrer nesse mesmo erro, de achar que está tudo certo. De achar que estamos fazendo a vontade de Deus. Mas o legalismo, com o radicalismo, eles acabam tropeçando quase que na mesma pedra. Os extremos, na verdade, parecem estar tão próximos nesse contexto aqui. E muitos de nós podemos, de fato, escorregar nessa mesma casca de banana. Quando, assim como os fariseus, quando assim como o irmão mais velho, nós deixamos de viver por princípios e passamos a viver por critérios. Porque tiramos o foco daquele que realmente pode nos salvar e achamos que um tipo de comportamento pode trazer algum mérito para nós. Ele se esforçava e trabalhava, achando que isso poderia melhorar a sua relação com o seu pai ou lhe trazer algum mérito. Na visão do seu pai, quando ele não tinha entendido nada, porque não era isso. Ele era filho.
amado e por isso herdeiro, dono de todas as coisas. E ele não tinha entendido que não precisava fazer nada para conquistar tudo isso, porque tudo já era dele. Na visão do filho mais velho, quando ele se depara com a celebração que está acontecendo na casa dele, o entendimento que ele tem é que o pai recompensou a pessoa errada. Porque aquilo que o motivava a fazer o que fazia era justamente isso, uma recompensa. Atender os seus interesses pessoais. E a realização dos seus interesses nada que tinha que ver com a sua relação com o pai ou com a sua família. Porque ele diz, o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para eu celebrar com os meus amigos. Então ele, na sua compreensão, entendia que a felicidade, que a realização sempre estava lá fora. E não na relação dele com seu pai. Enquanto o filho mais novo demonstrou rebeldia ao sair de casa, o filho mais velho mostra que é rebelde no coração. A diferença entre eles é que o filho mais novo é um pecador confesso, enquanto o filho mais velho é um santo hipócrita. Um estava perdido por ser mau, e o outro estava perdido por se achar bom demais. Porque ele vai dar muitas justificativas para o seu pai. Há tanto tempo eu trabalho para o Senhor como um escravo, e não recebo aquilo que eu acho que eu tinha que receber. É porque naquilo que a gente faz não há mérito. É porque não há nada que nós possamos fazer que faça o Pai nos amar mais ou menos, porque Ele já nos ama incondicionalmente. Mas isso será determinado pela visão que temos, e essa visão só pode ser ajustada com um relacionamento próximo, íntimo com Ele, com o Pai. Relacionamento esse que tinha sido quebrado em algum momento. E isso, a maneira como nós vemos o Pai, vai impactar na maneira como nós nos vemos e, consequentemente, vai impactar na maneira como nós olhamos para o outro. Porque como a visão que ele tem do Pai é distorcida, a visão que tem de si mesmo também é distorcida, porque se acha um santo que não precisa de arrependimento. E isso vai interferir também na visão que ele tem do outro, no caso, seu irmão, porque no verso 30 ele vai dizer, este teu filho. Ele rompe todos os laços aqui, ele não enxerga mais o outro como seu irmão. Porque agora, pela sua bondade, ele se distancia daquele que é um pecador. E aqui Jesus está evidenciando claramente a conduta e a posição daqueles fariseus. Porque a maneira como esse irmão olha para o pai determina a maneira como ele olha para si e a maneira como ele olha para os outros também. E a grande questão é como é que você tem olhado para aqueles que têm um pecado diferente do seu. Tem você se achado mais santo do que os outros, mais merecedor do que os outros. Você já parou para pensar o porquê que você vem aqui todos os sábados? Você já pensou o que é que te motiva a se apresentar como um cristão por onde você vai? Você já se questionou sobre isso? O que é que você está realmente buscando? Porque se o teu foco estiver desajustado, como estava o foco desse irmão mais velho, você vai colocar as suas expectativas em coisas efêmeras e passageiras, e não naquilo que você deveria colocar realmente, as suas expectativas que eram no relacionamento com o Pai. Você não pode vir aqui por nenhum outro motivo primário que não seja ter um encontro e um relacionamento íntimo com esse Pai. Essa deve ser a primeira das nossas motivações. Mas não era a motivação desse filho. E por ter a sua relação com o pai comprometida, a sua relação com o seu irmão também está comprometida. E aqui numa de suas falas ele apenas evidencia ainda mais o quão distante o seu coração estava do coração do seu pai. Porque além de dizer esse teu filho, de se distanciar dessa relação, ele vai dizer que o irmão mais novo saiu vivendo dissolutamente e gastou tudo com meretrizes. Agora a questão é, se ele estava voltando do campo, enquanto ele estava voltando do campo havia festa em casa.
O primeiro com quem ele conversa era o servo. Como é que ele sabia que o irmão tinha gasto seu dinheiro com isso? Quando ele julga o irmão, ele revela o desejo e a intenção do seu coração. Porque nós não julgamos os outros como eles são, mas nós julgamos os outros como nós somos. O que evidencia que seria com isso que ele teria gasto, estando na mesma condição que o seu irmão. Isso evidencia o desejo do seu coração, isso evidencia a sua condição. E mais do que isso, assim como ele, de maneira passiva, recebe a sua parte da herança, não fala nada, talvez desejando também a morte do pai. Aqui ele deseja não somente a morte do pai, mas a morte do irmão também, porque ao classificá-lo como alguém que usou o seu dinheiro com meretrizes, ele faz o seu irmão incorrer naquilo que é descrito em Deuteronômio, capítulo 21, onde diz que alguém que fosse pego nesse ato de rebeldia deveria ser apedrejado. Além de desejar a morte do pai, ele deseja a morte do seu irmão também. Por quê? Porque havia perdido a sua identidade. Não entendia que precisava de arrependimento, não entendia que precisava mudar a sua vida, a sua condição e permitir que o pai, com seu amor, transformasse o seu caráter e, consequentemente, os seus pensamentos e os seus atos. O pai saiu ao encontro desse filho, ouviu dele tudo isso. Cobranças, justificativas. O pai, na sua autoridade de pai, dentro daquela cultura, ele podia ter obrigado o filho a entrar na casa. Ele podia ter obrigado o filho a entrar e cumprir o seu papel. Mas o pai não faz isso. E por que ele não faz isso com esse filho? O que isso iria gerar no coração desse filho? Se o pai o obrigasse a entrar em casa, fazer sala para os convidados, fazer cara de paisagem diante de toda a situação. Já pensou no sentimento que isso ia gerar dentro do coração do filho? Como o filho se via? Como um escravo. Se o pai o obrigasse a entrar e cumprir as suas exigências ou o seu papel, como ele continuaria se sentindo? Como um escravo. O pai não faz porque ele já estava diante ali de alguém que se via como um escravo. Mas a fim de resgatar a identidade desse filho, a fim de alcançar o coração desse filho, o que esse pai faz? Ele esquece a falta de respeito. Ele deixa de lado a amargura, a arrogância apresentada por esse filho mais velho, as acusações injustas, a humilhação diante das pessoas que estavam na festa e que poderiam sair por aí falando da condição desse pai no seu relacionamento com seus filhos, da educação que ele lhes deu. Mas ele assume tudo isso para si. Ele deixa tudo isso de lado. Porque o que importa para esse pai não é o reconhecimento, não é o status, não é a sua pompa, a sua posição, não é isso que importa para esse pai. O que importa para esse pai é salvar aquele filho que se perdeu. E o maior desejo desse pai era poder recolher esses dois filhos para dentro de casa. O que importa para esse pai é de fato salvar esses dois filhos na condição em que cada um deles se encontra. O que importa para esse pai não é que exigências e papéis sejam cumpridos, mas é que a identidade seja restaurada e devolvida a esse filho que se perdeu. E tudo isso vai ficar muito evidente quando esse pai, depois de tudo isso, vai se reportar ao filho e ele vai dizer: meu filho.
quanto peso tem essas palavras. Meu filho, tudo que é meu é teu. Não há 1 centímetro daquilo que eu tenho ou daquilo que eu sou que não seja teu. Mas para que isso aconteça, como nós cantamos antes da mensagem aqui, mais do que só estar perto de mim, você precisa estar em mim. Mas você está distante. Por isso, vem para casa comigo. O que esse filho não entendeu é que o que poderia ser celebrado era o seu retorno também. Era a restauração do seu relacionamento com seu pai também, que se havia perdido, muito embora ele continuasse vivendo debaixo do mesmo teto. E aqui a gente não pode se enganar por pensar que só pelo fato de nós estarmos aqui está tudo bem. Porque você pode estar aqui, mas o seu coração pode não estar. E foi Jesus mesmo quem disse que onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que é que move a tua relação com Deus? Você vem aqui, ou você busca Deus, você ora a Deus. Você se diz cristão para quê? Para poder barganhar com Deus? É para poder, na hora que você for orar, dizer: Senhor, eu cumpro todos os requisitos. Eu dou dízimo, eu dou oferta. Então troca comigo, eu te dou isso aqui, o Senhor dá aquilo que eu quero. Me dá um novilho cevado. Você tem feito todas essas coisas por esse novilho cevado, é por isso? É isso que tem motivado a sua relação com Deus? É isso que tem motivado você sair de casa e vir aqui? É para você acumular crédito para poder trocar por algum favor de Deus? O que é que tem pautado a sua relação com Ele? É bem verdade que muitas vezes nós somos reféns da nossa cultura. Seja a cultura da sociedade, do lugar em que nós vivemos, seja uma cultura mais específica, como a cultura familiar. E talvez você paute muito a sua relação com Deus pela experiência que você teve com seus pais. Talvez principalmente com a figura paterna. E isso tem condicionado muito a tua relação com Deus, se essa relação terrena não foi boa. Mas está na hora de você ajustar o foco e olhar para Ele, deixar Ele se revelar para você. Porque pode ser que a percepção que você tenha tido desse Deus não corresponda com aquilo que verdadeiramente Ele é. E para que isso possa mudar, você precisa aceitar o convite dEle, entrar de fato na sua casa, para habitar ali com Ele. Para contemplá-lo com o objetivo de conhecê-lo. Com o objetivo de simplesmente ter um relacionamento íntimo e profundo com Ele, não de troca, não de barganha. Não porque é conveniente estar com Ele, porque Ele pode atender alguns dos meus caprichos, não é por isso. Mas é para que Ele possa revelar para você quem Ele verdadeiramente é e assim revelar a você a sua verdadeira identidade. Para mostrar para você que você não precisa fazer nada. Que não existe uma lista de requisitos que vai te habilitar a ser um filho amado, uma filha amada, porque você já o é. Agora, sabe qual é o detalhe mais interessante dessa história? E enquanto eu falo desse detalhe mais interessante, o louvor já pode se encaminhar para cá, para a gente poder cantar junto a última música. Você certamente já leu algumas vezes essa história na Bíblia. Diz para mim, como é que termina a história do filho mais velho? O que acontece com ele?
a história não termina. Jesus deixa a história em aberto. A gente não sabe se ele acabou entrando em casa ou não. A gente não sabe como é que ficou essa relação dele com o pai dele e por que isso. Jesus faz isso de propósito, é claro, ele sempre tem um propósito. Mas por que é que ele não terminou a história? Porque essa história deveria terminar na vida daqueles fariseus que estavam ouvindo essas parábolas. E o final dessa história também vai ser escrito na minha e na sua vida. Porque nós podemos ser esse filho mais velho, que pensamos que não precisamos de arrependimento, que podemos achar que porque estamos aqui está tudo certo, mas podemos estar aqui com o coração tão distantes do Pai. O convite é para você entrar na casa, para você fazer da casa do Pai a sua morada, para que ali vocês convivam, para que ali você o conheça, para que ali você seja transformado pela contemplação desse Pai tão amoroso, que escolheu a vergonha da cruz para poder restaurar em mim e em você a nossa identidade. Entra na casa, para você entender que você é filho de novo. Para que não existe nada que você possa fazer que faça esse Pai te amar mais, porque Ele já te ama de maneira incondicional. E tudo que Ele tem é teu. Tudo que Ele é seu. Canta com a gente. E permita Cristo Jesus restaurar a sua identidade hoje e sempre. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus, Pai. Há esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus, Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus, Pai. Há esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso
Recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro em casa, de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Querido Deus, é bem verdade que muitas vezes nós podemos estar reunidos aqui, mas o nosso coração pode estar tão longe. Mas nós queremos colocar o nosso coração no Senhor, para fazer do Senhor a nossa casa, a nossa morada. Porque quando estamos na casa que é o Senhor, nossa fortaleza, nossa rocha, ali há perdão, ali há reconciliação, ali há restauração da nossa identidade. E ao sermos restaurados, nós entendemos quem nós somos, nós entendemos quem o nosso irmão é, e podemos ser salvos por aquele que deixou o seu lar eterno para vir a esse mundo nos resgatar. Toca a nossa vida, Senhor, alcança-nos onde quer que estivermos. Muito obrigado, porque o Senhor já deixou o teu trono de glória e assumiu o escárnio, a humilhação para morrer na cruz, a fim de buscar a cada um de nós que estávamos perdidos. E nós te louvamos porque fomos encontrados pelo Senhor. Mas se existe alguém aqui que se desviou por esse caminho, alguém que assumiu uma postura rebelde, ou então uma postura hipócrita de se achar melhor do que os outros ou merecedor de alguma coisa, transforma cada um de nós, ó Deus, a imagem e a semelhança de Cristo Jesus. Ajusta a nossa visão para entendermos que sem Ti nós não somos nada, de que estamos todos no mesmo barco e a única coisa é que cometemos pecados diferentes. Mas precisamos desesperadamente do Senhor de igual maneira. E nós te louvamos porque todos também podemos ser salvos da mesma maneira. Não é por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, em termos de práticas, de comportamento, mas é por aceitarmos aquele que nos salvou e que nos resgatou. É por aceitarmos aquele que pagou a nossa dívida ao derramar o seu precioso sangue, e que possamos hoje, nós que estamos aqui, aqueles que nos assistem onde quer que estejam, possamos aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida, e permitirmos que o Senhor faça a transformação que é necessária em nosso coração, a fim de que sejamos salvos no nome de Cristo Jesus. Nós pedimos essas bênçãos, ó Deus, e desde já te agradecemos por essa salvação, porque fazemos tudo isso no santo e poderoso nome do teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha na presença dele um bom restante de dia. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus.